Naqueles tempos de Covid, meu filho, a tua avó era professora de sociologia, que era uma disciplina que, de certo modo, você irá conhecer. Embora o seu código genético já se dispunha desses ensinamentos. O mundo gira e muda, e as relações também. Daí, a necessidade de sempre saber mais e mais sobre como se relacionar nesse mundo dos humanos. Mas, como a tua avó estava dizendo, sociologia foi muito atacada, destituída de seu valor como ciência. Imagine você que inventaram de colocar nos 40 minutos, que era o tempo que acontecia as aulas nas escolas, as disciplinas de história, geografia, filosofia e sociologia. Pensa, cada uma delas com um montão gigante de conhecimentos. Eu mesmo fiquei por volta de 5 anos na sociologia para ter pelo menos uma caixinha de pensamento crítico e frutíferos, né? Que pudessem semear reflexões por onde andei. Meu filho, naqueles tempos havia um governo muito desgovernado. A gente, enquanto sociedade civil civilizada na República do Brasil, perdemos as rédeas de tudo. E o homenzinho que esteve à frente do país, o tal B, a gente começou a chamá-lo de B para não mencionar o nome mais porque irritava. Foi acusado de vários crimes. Primeiro, não conseguiram acusá-lo, não por falta de provas, mas porque o Congresso foi todo comprado. E se não me engano, com leite moça, leite condensado. Eram tantos escândalos, um atrás do outro, que a gente acabava confundindo. Então isso aí surgiu um escândalo. Logo já vinha outro. Era uma fábrica de terrorista, de produção de memes. De tantas asneiras que esse homem fazia e falava. E os dias eram assim. Não era como hoje. Que temos uma mulher no poder, presidindo o nosso país, mas não porque ela é mulher, mas porque é competente. E também não precisa rebaixar os homens, não. Porque você conseguir um cargo de status, como temos muitas mulheres hoje à frente de lugar de poder no país, as coisas mudaram muito. Movimentos feministas, E os homens estão dando um banho nas atividades domésticas, sabe? Outro dia, aquele vizinho ali que você é amigo daquela menina, pois é, o marido dela veio aqui. Aquele que é doutor em agroecologia, ele veio aqui me ajudar com a horta orgânica de sua avó. E aí acabou demorando muito e eu tinha feito umas verdurinhas e ele comeu. E depois pediu para usar o meu forno para fazer uns biscoitos para a filha dele. Veja só, se fosse naquela época, imagina que um doutor ia se dar ao luxo sequer de fazer biscoitos?
ele iria pedir para a mulher dele contratar alguém. E ainda mais, a mulher dele iria ficar com ciúmes, porque a tua avó conheceu o teu avô 15 anos mais novo. E aí chamava o que ela dizia que era Papa Anjo. É, besteira. Acha que a mulher do homem ia ficar com ciúmes? Não. Mas como eu estava dizendo, o governo B, ele foi acusado por sua incapacidade à frente das maiores crises sanitárias do mundo. Não usava máscara, se aglomerava com a sua turminha, desviava dinheiro da saúde pública, era contra a vacina, sugeria remédio errado, além de tentar participar de manifestações antidemocráticas. Mais tarde, ficou entendido depois que o pobre homem mal sabia o que era democracia. Muito menos política. Nunca tinha lido um livro sequer na vida. Seguia lá uma espécie de guru astrológico que encaminhava sua pauta. Era o tal de um Olavo qualquer coisa. A gente falava pobre homem. Hoje, mas naquela época, um desastre. Violação de leis ambientais. O deserto do Amazonas não é deserto. Era a maior floresta tropical do mundo. Cobria o Brasil e boa parte da América Latina. Um dia ela te conta. Nem gosto muito de pensar, porque notícias ruins fazem subir minha pressão. Ai. Sei que não faltava motivos para tirar o homem B do poder de lá. Mas ele ficou, sabe, sei lá, como e porquê. Ninguém entendia. A sua avó ficava às voltas dias e dias pensando, porque a Liga da Justiça do país não parecia logo e levava aquele ser para longe. A sorte foi nas eleições de 2022, quando todo mundo já tinha perdido a esperança e a sua turminha, que era na verdade uns gatos pingados por aí, os que restavam concordando com ele para não ficar feio, que era para fazer menção a um filme que outro dia te conto, né? Pois então, todos esses 300, a turminha que restou, tinha certeza que ele ia ganhar a eleição. Veja só, chamava ele até de mito. Mito é lenda. Até você que aos seus 16 anos de idade sabe que mito é lenda e que as lendas não existem. Na eleição de 2022, o mito realmente virou lenda. Deixou de existir, evaporou. Se existe um ditado desde essa época, da época da sua tataravó, que ainda faz efeito é: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nos dias da sociedade civil organizada, movimentos sociais, homens ambientais, professores, sociólogos, cientistas, gente realmente do bem, e mais ainda, um candinho que restava da justiça nesse país,
encaravam a milícia da família B. Do pai e dos filhos, né? Com a maior quadrilha de bandidos da história do país. Estelionatários, acusados de lavagem de dinheiro, raçadinhas, peculatra, organização criminosa, fake news. Saiu tudo isso do anonimato que eles tentavam esconder, foram colocados à luz, onde todos puderam ver. Quer dizer, todos não. Teve gente que era cega. Até hoje. E quando ninguém esperava, surgiu uma mulher da classe trabalhadora, feminista, líder do movimento social, professora universitária, mãe de 3 filhos, como candidata e venceu as eleições de 2022. Aí, graças às ciências humanas, você, meu neto, vai conseguir saber, através dos livros didáticos, essa história tintim por tintim. Porque nós, sociólogos, historiadores, geógrafos, filósofos, cientistas, tão desprezados que fomos, não deixaremos e não deixamos a história enterrar a luta dos que aparentemente foram vencidos. E não era o discurso frouxo, vazio de fake news, sem argumentos cabíveis que irão perpetuar na história. Vão ficar nos livros das nossas crianças. Não. A história sempre cobra os pecados de quem os fez. Graças a Deus, aquele tempo já se passou.